O que faz um exercício ser bom para a hipertrofia são 3 fatores: a sua estabilidade, o seu alongamento com resistência e a sua capacidade de aumentar a carga. Meu nome é Gabriel Martins, do site Pentagonal Strength, e bem-vindo a mais um vídeo. Geralmente eu falo aqui no canal de força, mas hoje eu vou falar sobre hipertrofia. Não existe nenhum vídeo sobre esse assunto, então está na hora da gente começar a conversar sobre isso. O que faz um exercício ser bom ou ruim para hipertrofia? Algumas pessoas vão dizer que não existe exercício ruim para hipertrofia, existem apenas aplicações. Essas pessoas estão erradas. Existem sim exercícios muito melhores do que outros e eu vou dar para vocês 3 argumentos de por que esse é o caso. O primeiro deles é o argumento da estabilidade, e esse eu acho que é um dos mais simples para entender. Um exercício estável é mais fácil de você progredir e ficar mais forte do que um exercício instável. E por que isso é importante? Porque quando a gente está falando no treinamento natural, o mais importante para você conseguir ficar maior é o progresso. Você precisa de ficar melhor em algum aspecto, seja série, seja repetições, seja peso, seja tempo. O que for, você tem que, com o passar do tempo, fazer mais. Isso é a única coisa que importa, correto? Se você está fazendo um treino de abdômen de 15 minutos ou 30 minutos, não me interessa. O que interessa é se você escolheu algum exercício de abdômen e com o passar do tempo ficou melhor ou mais forte nele. E pronto. E para isso, exercícios estáveis são muito mais fáceis de se fazer, porque eles não têm uma limitação que não seja o próprio grupo muscular. Quando você está falando de exercícios instáveis, o equilíbrio, a ativação do sistema nervoso central, coordenação intra e entre-muscular, ela tem um papel muito maior do que a própria ação mecânica do músculo. E para a hipertrofia, o que importa é a ação mecânica do músculo. Quantas fibras você vai conseguir ativar, por quanto tempo e com quanta tensão. Seguindo o princípio dos tamanhos, quanto mais você faz a repetição, mais você ativa fibras maiores. E se você ficar fazendo exercícios muito instáveis, suas séries vão ser menor, porque você não vai conseguir fazer séries maiores e você literalmente não consegue ativar todas as fibras musculares que você deveria. Um exemplo que eu posso dar é da barra paralela com anéis olímpicos e a barra paralela feita na barra convencional. Você pode falar, Gabriel, mas atletas olímpicos são gigantes. Concordo plenamente com você, mas eu preciso que você não caia na falácia do atleta de elite, porque cara, você está falando de atletas olímpicos, cara, você está falando dos melhores atletas do mundo. Pensa no momento do que você está falando. Quantas pessoas você conhece que são atletas de elite? E quantas pessoas você conhece que vão na academia e treinam com argolas olímpicas? Provavelmente não muitas ainda, né? Quantas pessoas você... Pesquisa aí no hashtag #RingWorkout no Instagram. Pesquisa aí o pessoal que faz no Instagram e vê quantos deles são gigantes quanto atletas olímpicos. Provavelmente nenhum. E lembre-se também que atletas de elite geralmente utilizam doses cavalares de esteroides anabolizantes, porque o objetivo deles não é, propriamente dito, hipertrofia e nem é treinar o resto da vida. O objetivo deles é ganhar a competição. E pronto, correto? Então não são os melhores exemplos para esse caso. Possível sim você ter um ótimo ganho e uma ótima jornada apenas usando os anéis olímpicos. É completamente possível, tá? Mas eu quero que você saiba que não ser eficiente não quer dizer que é impossível. Para você que vem aí me xingar nos comentários porque você não consegue compreender a língua portuguesa, correto? Não ser eficiente quer dizer que não é a melhor forma de você fazê-lo, mas você ainda pode, caso você goste, caso seja a única forma que você tem para fazer. Vários exercícios eu não faço de formas eficientes aqui na minha academia. Eu não tenho como fazer, então que eu vou sentar e chorar? Não. Por exemplo, um exercício de halteres, ele, embora seja instável, ele ainda é mais estável do que um exercício nos anéis olímpicos. Então, para a hipertrofia puramente dita, um supino, por exemplo, eu colocaria um supino com halter melhor do que um paralelo com os anéis olímpicos. Eu só tenho um halter, então no caso o unilateral vai cair ainda mais para baixo. Se eu fosse para escolher entre o unilateral e a paralela nas argolas, eu ia nas argolas, por questões de escolha, tá? Nem sempre você vai fazer o que é mais efetivo e não tem problema, mas eu quero que você saiba que existe essa diferença. A gente pode pensar em diversos outros exemplos que a gente tem. Um dos que é mais bobos, mas ainda assim não sei porque o pessoal continua postando na internet, é as pessoas que fazem agachamento em cima daquelas Bozo Balls, né? Daquelas bolas que, vai entender, mas é um péssimo exercício para hipertrofia porque ele é muito instável, tá? Isso acaba entrando no segundo ponto, que é a capacidade de aumentar a carga. A capacidade que você tem de adicionar peso e progredir com aquele exercício, ela é menor à medida que o exercício é mais instável. Ou seja, às vezes você vai conseguir chegar numa paralela aí com a barra normal de 5, 6 anilhas com o passar de 10, 15 anos. Mas
se você estiver fazendo com anéis olímpicos, é extremamente difícil você chegar em 2, 3. É tão difícil que não vale a pena, entendeu? Por isso que eu tô falando que ele não é o melhor nesse sentido. Mas de maneira geral, quanto mais fácil adicionar peso, melhor é. Por isso que exercícios com barra olímpica, né, qualquer tipo de barra, com halter, são tidos como muito bons para hipertrofia, porque é só você deslizar ali, manilhazinha. Mas de maneira geral, quanto mais fácil adicionar peso, mais fácil é o progresso, e quanto mais fácil é o progresso, melhor ele é para hipertrofia. Dentro desse subtópico, eu poderia falar de outras coisas, né, como por exemplo, amplitude de movimento, multiarticulares, outras coisas que são muito importantes também, mas eu quero que você entenda que eu estou falando agora de aspectos um pouco maiores, tá? Então, assim, de maneira geral, um exercício com a mesma amplitude, né, ele é melhor para hipertrofia quanto mais fácil for de aumentar a carga. E agora indo para o terceiro ponto, que é o alongamento com resistência, falando de características, né, das fibras musculares, exercícios que têm um maior componente excêntrico, ou seja, um maior componente de alongamento com resistência, vão ser melhores para hipertrofia, porque a gente sabe, através da cinesiologia, através da biomecânica, que é nesse momento em que os braços de alavanca são mais favoráveis e maiores para o desgaste das fibras musculares. À medida que você adiciona isso, séries e repetições, você ativa, né, o princípio de ativação por ordem de tamanho, você vai estar ativando todas as suas fibras musculares. Ou seja, quanto mais prevalente for a parte excêntrica do exercício, né, com carga, melhor ele vai ser para a hipertrofia. Então, o exercício de pico de alongamento, vamos dizer assim, é melhor do que um exercício de pico de contração. Embora ambos sejam importantes e vão ter o seu papel em um treinamento aí a médio e longo prazo, tá? Mas, dando exemplos agora, um exercício como a própria paralela é interessante, uma flexão com amplitude aumentada, né? Exercícios de perna onde você tem um alongamento muito grande, né? O próprio agachamento, o romeno contra o deadlift, o romeno é muito mais interessante, né? Porque o deadlift você corta a fase excêntrica e para a hipertrofia em si não é tão interessante assim. Enquanto o deadlift romeno, você tem um alongamento muito grande do posterior de coxa. Então, de maneira geral, os exercícios que vão ser mais interessantes para a hipertrofia vão ter essa parte mais enfática na parte excêntrica. Eu já ia fechar o vídeo, mas já que eu entrei nessa seara, vamos falar sobre isso também. A gente também tem que considerar curvas e alavancas, ou seja, alguns exercícios as alavancas são tão ruins que você não consegue adicionar carga, né? E fica um exercício que ele tem uma parede invisível. O maior exemplo que eu consigo pensar é elevação lateral. Elevação lateral é um péssimo exercício. Com halteres, é um péssimo exercício para hipertrofia, porque ele não tem tensão no deltoide na maior parte do movimento e ele é impossível de aumentar a carga. Quantas pessoas você vê fazendo elevação lateral com 25, 30 quilos com a forma boa? Nenhuma, porque é impossível, porque a alavanca dele é péssima. Agora, se você está utilizando, né, cabos, né? Está utilizando uma tensão que se mantém a mesma, fazendo na polia e tudo mais, a gente até pode começar a pensar sobre isso, que faz um pouquinho mais de sentido. Mas, de maneira geral, não é um bom exercício para hipertrofia. Amplitude de movimento. Eu mencionei um pouquinho agora no deltoide, mas você precisa de ter tensão no músculo durante toda a amplitude de movimento do trabalho dele. Ou seja, você tem que escolher um exercício que, quanto mais amplitude de movimento, melhor. Mas por que eu acho que esse, né, são aspectos secundários? Porque ele só precisa ter ênfase o suficiente. A amplitude não pode ser minúscula, tá? Se ela for razoável e ele for um exercício, né, estável, que você adiciona carga fácil e que tem fase excêntrica boa, ele ainda vai ser muito interessante, tá? Por isso que são elementos secundários. Por exemplo, para ficar mais fácil de entender, hoje em dia tem muita gente defendendo você fazer aquela puxada unilateral, né, na polia para latíssimo. Você segura aqui e vai fazendo. Tem gente que fala que esse é o melhor exercício de latíssimo. Entretanto, eu argumentaria que a barra fixa é muito melhor, porque a carga absoluta acaba triunfando nesse caso. Quanto você vai conseguir fazer aqui com o passar do tempo, né, na puxada no lateral no cabo? Não vai ser muito peso. Eu te garanto que não vai te dar tantos ganhos quanto você fazer 60 kg na barra fixa, tá? Porque à medida que é um exercício que tem ênfase na fase excêntrica, é instável, é fácil de aumentar a carga e tem uma amplitude razoável, ok, a carga absoluta vai triunfar. Então, assim, nesse caso a gente acaba entrando numa conversa um pouquinho diferente, como por exemplo o supino, né? Você tem o voador, que é um exercício também que não tem tensão durante a maior parte da amplitude de movimento. Então, você comparar isso com o supino, em que você pode simplesmente aumentar 100 kg, 50 kg no seu supino, 100 kg no seu supino, seu peitoral vai explodir de tamanho. Enquanto no voador, não necessariamente, correto? Então você tem que considerar isso também.
a carga absoluta, porque a carga absoluta, se a amplitude for razoável, vai triunfar. Existem alguns outros fatores e se é do interesse de vocês, eu posso fazer uma parte 2 para esse vídeo e a gente conversar um pouco mais. Gostaria que vocês mandassem aqui embaixo o que vocês acham que faz um exercício bom para hipertrofia e a gente vai mantendo esse diálogo. Vou deixar o vídeo aberto por aqui para a gente não acabar falando demais. Se você assistiu até aqui, muito obrigado.